noite, meus amigos e minhas amigas! Está no ar mais um Rafa Star, o seu momento de leveza, reflexão e, claro, muita alegria. Hoje, o nosso tema é daqueles que tocam no fundo do coração e na mente. A importância da arte e da literatura na vida do ser humano. Afinal, quando pensamos em formação de caráter, aprendizado, sensibilidade, criatividade e até mesmo no desenvolvimento de um vocabulário mais vasto, é impossível não reconhecer o papel fundamental da arte e da literatura. São elas que nos permitem viajar sem sair do lugar, compreender o outro, enxergar o mundo com novos olhos e descobrir em nós mesmos caminhos que nós nem imaginávamos. E para este bate-papo especial, eu recebo uma convidada que respira educação, cultura e literatura. Maria José do Nascimento. Ela nasceu em Goiânia, em fevereiro de 1966. Estudou pedagogia e filosofia. É mestre em educação e atualmente cursa doutorado em educação, linguagem e tecnologias pelo programa PPFIELT da UEG. Professora aposentada na rede pública, Maria José iniciou suas experiências literárias ainda na adolescência e hoje é escritora, autora de diversos artigos acadêmicos e obras que misturam prosa e poética, narrativas intensas e reflexões sobre o cotidiano. Seus estudos e escritos nasceram em Goiás, mas já ganharam o Brasil, de São Paulo ao Ceará, e atravessam fronteiras, chegando até Portugal e França. Sua escrita é marcada por uma forma não retilínea, que desvela o passado e nos ajuda a compreender o presente, sempre com muita sensibilidade. Então, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no universo de palavras, da criação, da memória e da imaginação, e refletir juntos sobre como a arte e a literatura são capazes de transformar vidas. Sejam muito bem-vindos ao Rafa Star. Maria José do Nascimento, seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui hoje no seu programa. Eu também estou muito feliz de te receber aqui no meu programa. Que coisa boa. Então vamos hoje dialogar bastante. Sim, você está preparada para as perguntas? Vou tentar estar, tá? Vou tentar, então, nós vamos lá. tentar estar preparados aqui. Então, responder o que der conta e o que não der a gente procura e depois fala novamente. Sim. Maria José, para começarmos, o que a literatura representa na sua vida? Olha, a literatura está presente na minha vida desde a infância. Desde a infância, porque eu aprendi a ler aos 3 anos de idade. Então, desde essa época, as palavras e a palavra escrita entrou dentro do meu universo. Então, como eu aprendi a ler muito novinha, a escrita veio também, porque primeiro vem a leitura. A gente primeiro aprende a ler, eu não sei se você lembra disso, Rafa. Primeiro a gente aprende a ler e depois a gente vai escrevendo e vai fazendo os nossos textos, né? Então, foi assim que começou. Então, a escrita, a palavra, ela veio muito cedo, né? E aí, desse universo, eu sempre escrevi. Eu escrevia histórias, eu tinha uns caderninhos de diário. Na minha época, a gente tinha uns cadernos, quando eu era criança, que chamava diário. Eu fazia diário, eu tinha muitos diários. E depois, quando eu descobri a poesia, eu tinha um caderno de diário e um caderno de poesia. E aí eu fazia poesias também. E aí foi indo até chegar na idade que você está hoje. Na sua idade, no 6º ano, que na minha época chamava 5ª série, eu já comecei a fazer os meus primeiros contos. Eu já comecei a escrever histórias, aí eu observava e tudo que eu observava eu passava a escrever. Contava um causo, eu ia lá e escrevia o causo. Contava uma história, eu ia lá e escrevia uma história. E aí a gente foi escrevendo e a coisa foi avançando até na minha idade que estou hoje. Que legal! Gente, eu lembro que quando eu entrei na escola, eu estava no início dos 3 anos, então eu entrei no maternal 2. Então, quando eu estava no maternal 2, eu pedi alguma coisa pra professora, ela falava N-A-O-Tio, Rafaela. E eu não sabia descrever o que era N-A-O-Tio. Eu ficava, hã?
Eniaotil, o que é isso? Eu só fui descobrir o que era Eniaotil no primeiro... Eu não sei se foi no maternal 3 ou no 4. Ou no primeiro ano, eu não lembro. Mas eu lembro que eu não sabia o que era Eniaotil no Infantil 2. No Infantil 2, né? No maternal. Eu não conseguia. Exatamente. Porque vocês aprendem a escrever na alfabetização, na série de alfabetização, né? Que aí vem todas as letras, aí ela falava N-A-O e o tio já é a acentuação, né? Então a gente já é a acentuação, já vem os acentos, né? Tio, acento circunflexo, né? Aí você aprendeu isso depois, né? Por isso que você não sabia que às vezes o N, o A, o O você ainda entendia, mas o tio, né? E aí vem depois. Eniaotil. É. E como a arte e a literatura contribuem para a formação do caráter humano? Olha, Rafa, eu acho que é tudo junto, né? É tudo junto e misturado. Porque a gente fala assim, a palavra escrita, mas a palavra, quando a gente estava conversando agora, a leitura vem antes da escrita. A leitura vem antes da escrita, mas antes da leitura e da escrita vem a palavra. Então, nós aprendemos a falar desde bebê. E a gente aprende a entender o mundo desde criancinha. Quando você é criança, que a mamãe que te amamenta, que te dá banho, que faz a massa, ali já vem as sensações, né? O que são os sentidos? Os sentidos é que nos formam. Aí, quando você tem isso tudo bem trabalhado, todos os seus sentidos, as palavras vêm. O engatinhar, o andar e as palavras vêm. E quando as palavras vêm, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente tem com quem conversar, a gente vai aprender, inclusive, a escrever e ler melhor. Por isso que a gente tem que falar mesmo. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Mas a gente tem que achar alguém para a gente poder conversar e falar. A gente não pode ter vergonha de falar, porque quanto mais você fala, melhor você vai ler, melhor você vai escrever e vai aumentando o seu vocabulário. E a arte entra como? A arte é isso que a gente está falando, são as sensações, os órgãos dos sentidos trabalhando em movimento. Então, quando a gente fala arte, não é só pintura, não é só desenho, é a dança, é a música, né? Então, a gente usa todos os sentidos para desenvolver a arte. Então, a literatura e a arte são casadas. Não tem como você dissociar. Se você pega um bailarino, ele estudou para poder fazer aquele passo de dança. Ele estudou para fazer qualquer passo de dança. Então, ele pensou, alguém falou, ele oralizou. A gente chama isso de oralizar. O que é oralizar? É a palavra sendo dita. E aí, a arte, ela vem casada. Gente, né? Então, a literatura é uma arte. Que legal. Gente, eu faço balé e jazz. Olha aí. Na sua visão, de que forma o hábito da leitura pode ampliar o vocabulário e a visão de mundo das pessoas? Totalmente. A leitura é extremamente importante. Nós temos realmente que ler muito. Agora, ler não é naquela forma assim, eu vou ler obrigatoriamente, não. Ela tem que fazer parte da sua vida. Então, você tem que ler tudo. Você tem que ler da placa que está ali na rua, descobrir a placa. Você tem que ler o que está escrito no ônibus. Você tem que ler aquilo que está perto de você. A bula do remédio, até a bula do remédio é importante, eu sei. O que é a bula do remédio? Bula do remédio. Você sabia que na caixinha de remédio tem um papelzinho? Quando você abre a caixinha de remédio, tem um papelzinho. Aquele grandão. Aquele grandão ali é uma bula. Aí a gente tem que aprender, a gente tem que ler tudo. Tudo que vier na nossa frente, a gente tem que ler. Principalmente se estiver na nossa língua. E agora que você já está fazendo o Ensino Fundamental 2, a segunda língua também. Então, nós temos que aprender a ler na nossa língua, que a nossa língua é o português, né? Você nasceu no Brasil, então nossa língua é o português. E além do português, nós temos que aprender uma segunda língua. Por exemplo, onde é que fica o Brasil? O Brasil fica na América Latina. Então, nossa obrigação é, pelo menos, saber o espanhol. Se eu não sei falar o espanhol, mas pelo menos ler em espanhol. Então, a gente tem que fazer um esforço de ter não só a palavra escrita da nossa língua, como de outras línguas também. Você acredita que a literatura também pode ser uma forma de cura ou transformação pessoal? Sim. A literatura ela pode ser uma forma de cura. Muita gente diz assim, olha, a minha terapia é ler poesia. Ou então a minha terapia é ler livros, né? E ela pode ser de transformação. Eu trouxe aqui, Rafa, hoje até o livro, chama-se A Saga de João. Olha esse livro aqui.
Esse livro fala da minha ancestralidade. O que é ancestralidade? Conta a história do meu pai. Que legal. E aí, por que você fala assim, olha, transforma a vida? Aqui eu trago a história do meu pai. A história do meu pai ela é belíssima. Ele é um nordestino, nasceu na Paraíba. E quando ele tinha 13 anos de idade, meu avô deu ele para a professora dele. Porque lá onde ele morava, estava tendo uma seca. A seca. Seca extrema. Seca extrema. Aí o meu avô, com medo dele falecer, porque meu pai teve 22 irmãos, só 4 chegaram à idade adulta. Então, aí meu avô deu meu pai para a professora dele para a capital, para João Pessoa. E o papai foi para João Pessoa. Chegando lá, ele teve que vender pirulito. Vendendo o pirulito na feira, aí ele não podia chegar em casa sem o dinheiro, porque senão ela não deixava ele entrar. E aí João Antônio saiu adolescente, fugiu desse lugar, foi para São Paulo até chegar em Goiânia. Aí quando chega em Goiânia, sabe o que acontece com o João Antônio? Quando ele chega em Goiânia, ele começa a trabalhar, ele vai estudar, ele se forma. Você entendeu onde que é a cura? Quer dizer, ele poderia ter ficado uma pessoa revoltada, uma pessoa triste. Não, o João Antônio não fez isso. Ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. E chegou aqui e foi ser juiz de futebol. Aí eu conto essa história. Eu achei que ele era jogar. Ele é esse ou é esse? Não, esse é esse negro. O João Antônio era esse negro. Esse que está aí, Rafa, você não conhece. Sua mãe vai conhecer. Esse que está aí chama-se Rivelino. Porque papai bandeirou o jogo onde o Rivelino estava aqui no Serra Dourada. Ó, gente. É uma história lindíssima que eu trago. Foca aqui. Então, essa pergunta que você faz, né? Cura. A leitura cura, o estudo cura, né? E a gente também tem que lembrar da nossa história e valorizar a nossa história, né? Se hoje eu estou aqui como professora, estudando, já vou fazer 60 anos e continuo estudando, por quê? Porque eu acredito na leitura, eu acredito no conhecimento. E a gente tem que acreditar para poder a gente melhorar e transformar o mundo. Dom João Antônio transformou o quê? A história dele. Era para ele ter ficado lá, sofrido, né? Não, ele falou, não, eu vou estudar, E ele fez direito, ele formou advogado. E aí eu conto essa história, né, dele nesse livro, que vai bem na questão que você me pergunta pra gente, né? A Isso literatura daqui é tudo importante. partes que ele passou? Tudo da parte que ele passou, a vida que ele passou. Jogador de futebol, ele foi militar também, né? Ele foi militar, ele foi da cavalaria, ele foi do corpo de bombeiro. Esse daqui é a né? cavalaria? É a cavalaria. E essa igrejinha que está aí na capa é a igrejinha lá da cidade dele, porque sempre que ele podia, ele ia nas raízes dele, voltava lá e mostrava, olha, eu estudei, gente, eu o pai estou dela. aqui, né? Então é importante demais esse trabalho que João Antônio fez na nossa história. E agora eu vou escrever o livro da história da minha mãe. Eu chamo de saga, porque a saga é o roteiro, é a vida do meu pai que eu escrevi. E agora eu vou escrever até o final do ano a saga da minha mãe. Já minha mãe não veio do Nordeste. Minha mãe veio de Minas para Goiás. E minha mãe já foi diferente, ela veio com a família inteira, eles foram trabalhar na roça aqui no interior de Goiás. Aí uma outra história lindíssima também que eu quero contar, que são a minha ancestralidade, é a história da minha família. Meu avô veio de Minas, gente. Então vamos pensar se você não quer escrever futuramente a história do seu avô. Gente, uma vez eu fui escrever uma história de mim e da minha amiga, né? Eu não consegui passar de uma página, porque depois eu fiquei sem ideia do que escrever. Eu consegui escrever uma página inteira, mas depois eu não consegui escrever mais, porque eu fiquei sem ideia para escrever mais. Você tem que pensar, quando você for escrever, é igual ao seu programa, tem um roteiro. Aí você vai fazer os recortes. Aí você pensa assim, olha, nessa página eu vou contar uma história engraçada comigo e minha amiga. Na outra página você vai contar, por exemplo, uma ida de vocês ao cinema. Na outra página você vai contar uma história de uma família, ou sua ou dela, que vocês duas atravessam. Quando você vê, sua história está completa. Gente, que legal. E aí, sabe como é que chama isso, Rafa? Isso chama biografia. Você está, na verdade, quando você conta a sua história com a história da sua amiga, você está falando de biografia, chama autobiografia. Você está contando a sua história com a da sua amiga. Você está fazendo uma autobiografia. Não é um livro de ficção, é uma biografia. Você está fazendo um livro falando da realidade e de você. De mim.
Aí é uma biografia. Agora, se você quer inventar uma história de alguém assim que você ouviu falar, que você não sabe, aí é uma ficção. Mas se você está contando a história real, e se é sua, é uma biografia. Gente, eu também queria fazer... Ou autobiografia, né? Eu também queria fazer uma história do Remo e do Rômulo. Você conhece? O Remo e Rômulo? Uhum. Aquele que lutou pela terra de Roma? Ah, sim, conheço muito. Então, eu queria fazer um livro falando sobre eles, sobre a versão fictícia, né? Que a mãe deles abandonou ele no rio Tibre, aí eles foram amamentados por uma loba, aí depois foram cuidados por um casal de agricultores, essas coisas. Aí eu queria fazer um livro sobre isso, pra postar, vai que viraliza, gente. Então aí eu queria fazer um livro sobre isso. Uma história linda, e você pode inclusive fazer ilustrações, né? Você pode fazer ilustração. Hoje tem mídia digital, você pode usar os desenhos digitais, tem a licença que você é autorizado a utilizar e você faz adaptação, ou você faz a sua própria arte. Você pode fazer a história de Rômulo e Remo, né? Uhum. Você pode fazer, por exemplo, os desenhos, se você quiser fazer uma história em quadrinho. Você pode fazer os desenhos com grafite, você pode fazer os desenhos com tinta, você pode bordar. Você pode fazer em forma de bordado, você pode fazer em forma de crochê. A base do seu desenho para fazer um livro ilustrado é sua, a criatividade é sua. Você pode fazer de colagem. Então, a escrita, Rafa, ela é rica. Você pode criar, imaginar e deixar sua imaginação soltar e escrever. Você já contou a história, então você já sabe o que escrever. Agora é só pensar qual o suporte, onde é que eu vou colocar essa arte? Onde é que eu vou fazer essa arte e essa escrita? E daí a coisa flui. Quando você vê, o livro está completo. E você pode fazer essa adaptação dessa história sim, porque é uma história milenar. Então você já pode utilizar e fazer a sua versão. Vamos para a próxima pergunta, então. Qual a importância de inserir a arte e a literatura desde a infância? Muito importante, foi naquela primeira questão que você colocou, né? Porque a gente trabalha os nossos órgãos e sentidos. A Rafa, ela vê, ela respira, ela tem o paladar, come, sente os sabores, tem a pele e tem o ouvido. Isso que te constitui, tudo. Então a arte, ela entra nessa sensação, quando você diz eu faço balé, esse passo do balé, né? Tudo que você faz dos passos do balé, que você trabalha o seu corpo, você trabalha as sensações. Você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que ter a leveza, né? E se você for escrever isso que você faz, Rafa, fazer uma descrição de um passo de balé. Você já pensou de fazer a descrição de um dos passos de balé que você fez? Não é toda a história, não. De um passo. Gente, tenta fazer isso. Desde que eu entrei na escola. Pois é, tenta fazer a descrição só de um passo do balé para você ver. Descreve. Ai, que foi feito. Entendeu onde é que tá? Entendeu onde está a ligação? A arte, ela se liga assim. Ela se liga de várias formas. E nós estamos dando um exemplo próximo a você. Se você for observar mais ao redor, por exemplo, o nascer do sol, que você vê o nascer do sol. Você vê a lua de ontem à noite. Você olhou para o céu ontem à noite, Rafa? Sim. Você viu o tamanho da lua? A lua de ontem estava desse tamanho. Exatamente. E os poetas, então, que falam da lua? Os cancioneiros que cantam a lua? Por que eles fazem isso com a lua? Porque ela traz o visual, a energia, né? Aí você transforma isso para a escrita. E aí quem vai escrever numa noite que não tem nenhuma lua vai lembrar da lua. Aquela lua daquele dia. Nossa, aqui na minha cidade eu nunca vi essa lua. E aí elas se casam dessa forma bem concreta. A gente tem que entender que a escrita está aqui no meu dia a dia, no meu cotidiano. Nas coisas que eu posso ver, para além do celular também. Para além da TV também. Eu preciso enxergar o mundo também. Eu não posso ficar só na televisão. Eu tenho que observar o mundo para poder eu conseguir chegar naquela escrita perfeita, né? Na escrita de excelência. Em tempos de tecnologia, como a literatura continua a ser atual e necessária?
É muito necessário, muito necessário. Eu tenho algumas amigas que são escritoras midiáticas. Elas escrevem poesias e elas declamam aqui na tela. Tenho várias amigas aqui em Goiás, nós temos. A Alice Xavier está aqui nesse livro Alinhavos de Lembrança. Ela escreve. Gente, eu e já Alice ouvi falar Xavier esse nome, é Alice Xavier. Depois você a convide. A Alice Xavier tem um texto dela lindíssimo aqui. Se você me der licença, eu vou ler que ele é pequenininho. Claro. Ela escreveu aqui, ó. Nossas histórias. O que as nossas histórias todas sejam acolhidas por nós, como quando recolhemos as roupas no varal. Quando o céu aponta a chuva e vem um vento forte anunciando tempestade. A gente corre para dentro e passa o café. Fecha as janelas e se aninha no sofá com medo dos trovões. E a gente começa a lembrar da infância, com saudade do barco de papel. Juntar histórias é como recolher as roupas no varal. Estão úmidas ainda, mas a gente as leva para dentro para terminar de secar no corpo da gente. Esse é um texto de Alice Xavier. Olha aqui, essa ilustração, Rafa, essa ilustração foi o Dalmo Antônio que fez, e ele fez o desenho digital. Esse desenho aqui, olha, dá uma olhada, é um desenho digital. Olha, ele fez, em cima, ele ilustrou a história da Alice Xavier, o poema da Alice Xavier. Agora a Alice, ela vai para a mídia e ela lê essa história, ela conta a história, ela pega outros autores, conta a história, né? E fica a coisa mais linda, que é como os antigos, né? Os primitivos fizeram nas pinturas rupestres. Eles estavam contando a história. Quando eles iam, porque eles eram nômades, então eles saíam, eles ficavam naquela região e iam embora. Aí outra pessoa vinha, ficava lá naquela caverna deles, e aí ele contou a história e ia saber. Nossa, tem aquela história para contar. E contava a história lá, nossa, aí ficou a história e foi contando. Então tem boi, então tem como comer o boi, tem como acender uma fogueira. Aí foi contando a história, foi contando histórias e a história. Olha que beleza. Gente, imagina, chuvinha, café quentinho, você deitado no sofá com uma cobertinha. Nossa. E lendo histórias. Deu até vontade agora. E lendo histórias, né? Ou poesias como esta que a gente está trazendo aqui, né? Que esse aqui é o Alinhavos, né? De Lembranças, que é o outro livro que eu ajudei a organizar, do nosso Sarau Flor de Piqui. Aqui tem muitos escritores daqui de Goiânia. E tá à venda? Está à venda já. A gente tem nosso site, eu vou deixar o nosso site aí para vocês depois adquirirem o nosso número de telefone, né? E vocês adquirirem o Alinhavos de Lembrança, que são escritores goianos. Esse livro é que passou fronteiras. Nós saímos do Brasil e fomos lançá-lo lá em Lisboa. A gente lançou ele primeiro em Lisboa, depois na volta a gente passou na Bienal Literária, na Bienal do Rio, na Bienal do Livro, e lançamos ele na Bienal do Livro para depois lançar ele aqui em Goiânia. E hoje nós estamos aqui com você, lançando o Alinhavos de Lembranças, que são poesias de escritores goianos, que eu faço questão que você os conheça e vou dar de presente para que você leia, conheça, divulgue e veja que aqui em Goiás, no Cerrado Brasileiro, tem muita gente, Rafa, escrevendo bonito, lindamente. Fala o nome do seu site, o Instagram. Sim, vou pedir para o Anderson colocar, @SarauFlorDePiqui no Instagram. Tá aqui na tela, gente. @SarauFlorDePiqui no Instagram e Sarau Flor de Piqui no site, tá? É isso mesmo que você vai encontrar. SarauFlorDePiqui no site .com.br. SarauFlorDePiqui.com e @SarauFlorDePiqui no Instagram. Aí, ó, gente, tá aqui na tela. E lá a gente conta toda a história, porque no Sarau a gente leva as crianças, os adultos, os jovens, quem quiser ir naquele momento a gente trocar experiências da leitura, igual nós estamos fazendo aqui agora. A gente conversa sobre leitura, a gente conversa sobre arte. Você tá lançando o livro agora comigo? Eu estou lançando agora na mídia com você. Que importante, né?
na mídia com você. Nós estamos lançando aqui, midiaticamente a gente ainda não tinha lançado, agora a gente está aqui lançando com você, que é um orgulho muito grande, né? Da gente poder estar aqui presente e fazendo esse trabalho aqui hoje, né? De lançar Alinhavos de Lembrança. E se você escrever a história com a sua amiga ou outra história e quiser lançar com a gente agora no segundo semestre, vai ter o Alinhavos de Esperança. E o Alinhavos de Esperança já está inscrito para a Bienal de São Paulo. A gente fica aqui, mas a gente também vai para fora e olha para cima, né? Que a gente tem que entender assim, olha, Goiás tem gente muito boa como o Rafa. Então essas pessoas maravilhosas, todo mundo, o mundo precisa conhecer. E esse é o objetivo do Sarau, de levar a escrita de Goiás aonde ela couber. E não tem isso assim, tem que ser escrita perfeita, linda, não. É aquela escrita sua que estava lá dentro da gaveta, mofadinha, que você teve coragem de tirar. Gente, que porque honra. não existe escrita feia. Não existe. O que não pode é ter erros ortográficos. Mas a escrita feia não existe. Cada um tem seu estilo. Então o Sarau ele faz isso. Para quem quiser escrever, está aberta as portas. Gente, é uma honra para mim. Mas o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já volta.